Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, seguidores do nosso canal Notícias Top e também apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu falo presidente porque ele é o presidente do meu coração. Se ele também é o presidente do seu coração, já vai deixando aqui nos comentários, porque aqui no Notícias Top vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília, e também o que está acontecendo em tribuna, e também o que está acontecendo em Senado. E dessa vez foi ele, o senador Marcos Rogério, que revelou todo o plano do arcabouço fiscal e que, na verdade, Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer, e também o governo federal. Durante a sessão de votação da proposta do arcabouço fiscal e Lula no Senado, o senador Marcos Rogério alertou que o projeto é ruim para o Brasil e o senador disse: o relatório, embora dessa proposta como um todo, eu tenho uma posição divergente. E digo por quê. Porque o projeto do arcabouço fiscal é ruim para o Brasil. Há uma série de problemas em torno desse projeto, mas aqui eu quero citar apenas dois. O primeiro é que ele não cumpre o que promete. Ele não vai estabelecer uma relação saudável entre dívida pública e produto interno bruto. Na verdade, vai fazer exatamente o contrário. Vai colocar essa relação em níveis perigosamente altos. O segundo motivo é que o projeto visa, na verdade, criar um passe livre para gastos sem freio do governo federal. Ontem mesmo, terça-feira, os economistas José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, e Marcos Mendes, do INSPER de São Paulo, participaram de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa. Ambos apontaram várias inconsistências na proposta do novo arcabouço fiscal do governo. Camargo alertou para o fato de que tanto os nossos dados como os do mercado financeiro, do boletim Focus, mostram um comportamento do déficit primário muito pior do que sugerem as projeções do governo. Para funcionar o arcabouço fiscal, exige o aumento constante de receitas para que os resultados fiscais primários se concretizem. É claro que é possível, teoricamente, aumentar a arrecadação. Na prática, no entanto, isso é mais difícil do que parece. Há poucos meses, o próprio governo federal recuou da ideia de eliminar a isenção de imposto de importação para produtos que custassem até $50. Agora veja, se uma medida assim tão simples não foi possível ser implementada, não foi possível concretizar, imagine-se o quanto será difícil propor redução de subsídios ou a criação de impostos. O governo prega uma coisa, mas faz outra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na audiência de ontem... E o senador também explicou. Marcos Rogério também mencionou o alerta feito pelo economista José Márcio Camargo. Da qual falei no início desse discurso, o economista José Márcio Camargo nos fez sérios alertas. As fragilidades do projeto de arcabouço fiscal são indiscutíveis. Foi firmado sob premissas irreais. Ao não se cuidar adequadamente do regime fiscal agora, se está tão somente criando uma bomba que explodirá mais adiante. Esta é a realidade. Disse o professor Camargo, em vez de a dívida explodir em 1 ano, vai explodir em 5 anos. Antes de concluir, senhor presidente, é preciso... E o senador também lembrou que é preciso observar ainda que bons ventos da economia brasileira nada tem a ver com o governo de Lula. Observar ainda que os bons ventos da economia brasileira nada tem a ver com o governo Lula.
Pelo contrário, quem ajuda a economia brasileira a crescer são justamente, presidente Davi, aqueles que são mais detestados pela cartilha petista do atraso. O crescimento econômico se deve ao agronegócio. Ao agronegócio, setor da economia que é maltratado pelo presidente da República nos seus discursos, na sua retórica. O controle da inflação, que é benéfico, principalmente para os mais pobres, é trabalho conduzido pelo presidente do Banco Central, presidente Roberto Campos Neto, que é vilipendiado dia a dia, dia e noite, pela presidência da República. E ouso dizer, senhor presidente, Campos Neto só permanece na condição que está, certamente, porque os fiadores da sua permanência lá são aqueles que o sabatinaram aqui e validam a sua presença lá, porque se dependesse da caneta do governo já estaria fora. E é quem garante as premissas justamente daquilo que nós temos de positivo hoje. Ninguém gosta de juros, é verdade. Obviamente que os juros não são a favor da captação de crédito, mas não se combate juros demitindo o presidente do Banco Central. Não se combate altas taxas de juros demitindo o presidente do Banco Central. É preciso atacar a fonte dos problemas. E aí, quando nós vemos uma proposta como essa, ela vai justamente na contramão daquilo que se deveria fazer para atingir as metas de redução da taxa de juros. Então, senhor presidente, eu faço essas observações ao final dizendo... Mas o senador não parou por aí e mandou um alerta ao povo brasileiro. E por fim, olha o que disse o senador, revelando toda a verdade que está por trás desse arcabouço fiscal. Não nos deixemos enganar. O arcabouço fiscal é uma armadilha para o futuro. Visa tão somente a estimular a gastança sem freio por parte do governo federal. Vejam os senhores e as senhoras senadoras e senadores, a excepcionalidade aprovada na PEC excepcional se torna perene, se torna algo permanente. Então eu quero aqui, ao passo que reconheço o esforço do eminente senador no trabalho para aprovar essa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, e o esforço do senhor presidente de trazer essa matéria para o plenário do Senado Federal no dia de hoje, e esse era um compromisso feito de que essa matéria deveria ser votada, mas no seu conjunto, no seu feito maior, eu tenho divergências profundas, porque aquilo que se promete na retórica não se entregará na prática, e isso não fará bem ao Brasil, especialmente aos mais pobres. Agradeço às senhoras e os senhores, agradeço a oportunidade de debater essa matéria, senhor presidente. Tem como mudar? Para discutir, o líder do governo, senador Jacques Wagner. Senhor presidente. Então já vai deixando aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atitude corajosa de Marcos Rogério, que revelou toda a verdade, e também se Bolsonaro continua sendo seu presidente de coração. Também peço, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva no canal se não é inscrito. Vamos nos unir, povo conservador, nos ajudar. E sabe de que jeito você pode nos ajudar? Compartilhando muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que com certeza